Bom, pessoal, como todos nós já sabemos, o mundo todo está vivendo aí uma pandemia onde milhares de pessoas têm perdido as suas vidas, pai tem perdido os filhos têm perdido os pais, e a gente vê que essa calamidade ela tem aumentado a cada dia. Pessoas estão aflitas, confinadas dentro de casa. E o que a Bíblia ela diz sobre isso? Muitos estão aí falando sobre mortes, e a Bíblia ela fala algo interessante sobre isso, que se encontra em Hebreus capítulo 9 e versículo número 27. Olha que interessante. Diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disto segue-se o juízo. Aqui está dizendo que está ordenado ao homem morrer uma única vez. Isso quer dizer que, independente do coronavírus, do ebola, da gripe, da AIDS, de qualquer outra doença que possa existir, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Podemos morrer atropelados, uma bala perdida, um acidente de carro, inúmeras oportunidades, chances que Deus tem dado para a humanidade. Eu acho interessante que neste momento de pandemia, de desespero, eu tenho visto nas redes sociais muitas pessoas colocando versículos da Bíblia, falando sobre Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mesmo que eu ande pela sombra da morte, não temerei mal algum. O Senhor está comigo, o Senhor nos guarda. Amado, verdadeiramente o Senhor, Ele nos guarda. Mas só que uma hora a nossa vez vai chegar. Quando nós nascemos ali, um bebezinho, ali já se começa o envelhecimento, né? O ser humano ele nasce e ele já começa ali por um processo de, vamos dizer assim, caminhada para a morte. O ser humano nasce caminhando para a morte. E o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Mas que juízo é esse? Esse juízo é o juízo de Deus. É um juízo onde não há corrupção. É um juiz que aqueles que têm mais dinheiro do que os outros não vão ter algum privilégio, algum benefício por isso, não. Diante deste juízo, haverá realmente a justiça verdadeira. Não vai importar o dinheiro que você tem, o nível de intelectualidade que você possui, a casa onde você mora, a sua conta bancária, não. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. Deus ele tem uma promessa para toda a humanidade que um dia ele vai voltar para buscar os seus. E ele vai fazer aquela grande separação entre os escolhidos e os não escolhidos, entre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Mas Wagner, como que eu sei se eu sou filho de Deus?
A Bíblia diz assim, amado, aqueles, Jesus falando, aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Aqueles que me amam obedecem os meus ensinamentos. E quando nós fazemos uma reflexão, uma autoanálise vamos dizer assim, na humanidade, nas pessoas, será que todos nós temos seguido os mandamentos de Deus? Temos andado nos seus caminhos? Ou simplesmente falamos em Deus ou lemos algum versículo achando que isso é como se fosse vamos dizer assim, um amuleto da sorte, né? Vejo muitas pessoas em casa com a Bíblia aberta no Salmo 91 achando que aquilo ali vai fazer alguma coisa de bom, e isso não tem absolutamente nada a ver. Você pode ter 500 Bíblias, 200 Bíblias dentro de casa, que isso não quer dizer absolutamente nada se você realmente não colocar em prática aquilo que Jesus deixou registrado em sua palavra, aquilo que Deus deixou para nós. E a gente vê aí uma humanidade corrompida, o amor já não existe mais. Temos aí pessoas que têm a possibilidade de ajudar o próximo, mas pela sua ganância, ela não quer ajudar. E a gente vê que a humanidade ela tem se perdido. A humanidade tem blasfemado o nome de Deus através das suas atitudes. A gente vê aqui a situação não somente do Brasil, mas do mundo todo, filho matando pai, pai matando filho. A população tem se autodestruído. As pessoas não são mais, vamos dizer assim, solidárias com as outras, não querem saber da situação do outro. Mas a Bíblia diz que tudo isso um dia vai passar. Em Apocalipse diz que lá nos céus não haverá dor, não haverá morte, não haverá tristeza. Lá só vai haver gozo na presença do nosso Deus. E por isso que a Bíblia diz que existem duas portas, existem dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é o caminho de obediência a Deus, porta estreita, o caminho que nos conduz à salvação, e o caminho largo, representando a porta larga, a porta da facilidade, dos prazeres da vida, das atrocidades, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, o caminho sem discernimento algum de Deus, onde o ser humano faz aquilo que ele acha que é certo. Porta larga, porta espaçosa, e a Bíblia diz que são muitos que entram por esta porta, mas o final dela é final de perdição. Então, amado, opte por entrar pela porta estreita. Esta porta é Jesus, e a porta larga é caminho que nos conduz para a perdição. Então, amado, independente da forma que vamos morrer, seja de coronavírus, seja de gripe, seja de ebola, seja por atropelamento, assassinato, saiba de uma coisa, um dia a nossa hora vai chegar. Vamos morrer? Sim, mas nós sabemos que vamos comparecer diante de Deus. E só lá vamos saber se vamos ser absolvidos ou não. Mas se você tem obedecido às leis de Deus e tem se portado conforme o querer, não o seu, mas o querer dele, saiba que você vai herdar a vida eterna. E por aqueles que infelizmente decidiram viver uma vida de promiscuidade, uma vida de adultério, homossexualidade, assassinato, na vida do vício, Deus ainda tem uma oportunidade para você. Se você se arrepender dos seus pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o mal. Hoje você está tendo a oportunidade de estar conhecendo um pouquinho desse Deus através das Escrituras Sagradas. Em João 3,16 está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, aqueles que não creem e não obedecerem às Escrituras Sagradas, infelizmente,
não vai haver salvação. A Bíblia ela é bem enfática, ela fala sobre perdição e salvação, mas Deus ele nunca vai invadir a nossa vontade. Ele nos mostra os dois caminhos para que eu e você possamos escolher o caminho que devamos seguir. Podemos escolher o que plantar. Você quer plantar o quê? Salvação para a sua vida? Você quer plantar o quê? Bênção pela sua vida? Aceite a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Se você quer plantar perdição e morte eterna, simplesmente ignore tudo isso que eu falei. Simplesmente ignore as Escrituras Sagradas, que a perdição estará sobre a sua vida e você não herdará a vida eterna. Mas se você der credibilidade não à minha, mas à palavra do Senhor, saiba que mesmo depois da morte, Deus ele vai voltar e vai nos levarmos para Ele. E lá a gente vai dizer: valeu a pena, Senhor, seguir a Tua palavra. Valeu a pena, Senhor, andar conforme o Teu querer e a Tua vontade, os Teus desígnios. Então, amado, se você não acredita nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, eu te respeito. Com certeza temos que respeitarmos uns aos outros. Mas se você crê verdadeiramente em entregar a sua vida para Jesus, a salvação chegará sobre a sua vida. Mas se você simplesmente ignorar aquilo que foi falado aqui, infelizmente você não será tomado como um ingênuo diante do tribunal de Deus. Você hoje tem a consciência que existe um Deus e que nós não estamos sozinhos aqui. E que você tem a liberdade de escolher a salvação e a perdição sobre a sua vida. Então, amado, independente de qualquer doença, independente de qualquer mal, qualquer praga que venha sobre as nossas vidas e que venha ceifar a nossa vida natural, saiba que Jesus Cristo ele tem o melhor para cada um de nós. Então, amado, fique na paz e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.